E aí, pessoal, vou falar um pouquinho de eleição enquanto eu estou dirigindo, porque é o único tempo que eu tenho. Não estou olhando para a câmera, óbvio que eu tenho que olhar para o trânsito. Vamos falar sobre um pouquinho de Dilma e Aécio agora no segundo turno. O que me leva a votar na Dilma e não no Aécio? A princípio são dois partidos, duas linhas de pensamento, de raciocínio social-democrata. Os dois são quase que a mesma coisa. Porém, o PT e a Dilma têm uma linha um pouquinho mais social, trabalham um pouquinho mais para o social. E o Aécio é mais neoliberal, como assim é a linha de raciocínio do Fernando Henrique, que é praticamente que o seu padrinho político, porque se não fosse o Fernando Henrique, o Serra, o Alckmin, o Aécio não teria chegado nesse segundo turno. Esse neoliberalismo ao qual eles trabalharam nos seus dois primeiros mandatos, de 94 até 2002, por que eu sou contra? Primeiro vamos explicar o que é neoliberalismo. É a ausência total do Estado. Essa cultura, essa política, essa forma de pensamento, de raciocínio neoliberal, diz que o Estado tem que agir o mínimo possível na economia e em outros fatores da sociedade. Então, por exemplo, o Fernando Henrique, que foi o rei da privataria no Brasil, tem gente que chama ele de o príncipe da privataria, eu prefiro chamar ele de rei. Ele vendeu aí quase 200 empresas. A grande maioria foi vendida para o capital estrangeiro, para empresas multinacionais. Então o Brasil perdeu empresas do quilate de uma CSN, que hoje está na mão praticamente de um capital estrangeiro, de um capital especulativo, de um capital que vem aqui sugar o que nós temos e levar para fora os seus lucros, os seus dividendos. E essa é a ideia do PSDB, o mínimo de Estado possível. A ideia do PT é segurar um pouquinho mais o Estado, nem tanto. Mas é segurar um pouquinho mais as coisas na mão do Estado. Então, por exemplo, a Petrobras está na mão do Estado. O PSDB tentou privatizar a Petrobras, chegou até a mudar o nome da Petrobras para Petrobrax. Não conseguiu, né? E por que é importante ter essas empresas, ter a mão do Estado? Costuma-se dizer, isso aí não sou eu que estou dizendo, até nos Estados Unidos o pessoal comenta isso, que quando dá prejuízo, divide-se o prejuízo para o povo. Quando dá lucro, o lucro é dos donos, dos acionistas. Eu lembro que quando andaram quebrando os bancos aqui na época do Fernando Henrique, ele liberou 15 bilhões para socorrer esses bancos. Naquela época, 15 bilhões, eu não sei quanto representava do PIB do Brasil, não tem como fazer essa conta aqui dentro do carro. Mas eu te garanto que era uma fortuna, né? E hoje, porque a gente distribui aí 30 bilhões para o Bolsa Família, tem um monte de gente metendo pau. Então quer dizer, quando dá R$70 para um cidadão lá no Nordeste, ou até aqui no interior de São Paulo, que está praticamente passando fome, todo mundo chama de esmola. Mas dar 15 bilhões para os bancos não é esmola, é salvar a economia. Essa é a política neoliberal. Esse voto de protesto, esse voto de tudo é contra o PT, é um equívoco dos pobres. Eu estou falando para vocês aqui direcionado mais para os pobres, porque o pessoal que tem dinheiro já tem opinião formada, é Aécio mesmo, pronto e acabou. Porque para quem tem dinheiro, tanto faz. Agora, para os pobres, para uma pessoa que é pobre, que pega ônibus todos os dias, que come de marmita, votar no Aécio chega a ser um absurdo. É um absurdo alguém imaginar que o Aécio Neves vai fazer alguma coisa para quem é pobre. O Aécio está tentando colocar um ministro da Fazenda aí, um presidente do Banco Central, não sei onde ele vai jogar esse cara, que já declarou que o salário mínimo subiu demais. Por isso que o Brasil não cresce. O Brasil não cresce porque o mundo está em crise. E ter um crescimento somente de números também não nos interessa. Precisa ter um crescimento mais sustentável. Nós temos o emprego mantido, nós temos o salário mínimo subindo, crescendo em números reais, não está crescendo somente com a inflação, está crescendo acima da inflação. Isso já vai fazer 12 anos que isso está crescendo dessa maneira. E um crescimento
só baseado em números, isso é muito bom para inglês ver, isso é muito bom para a gente entrar em comparativos, em números, que para o pobre não interessa. Então vamos separar o neoliberalismo das políticas de Estado. Os dois partidos social-democrata que aí estão, PT e PSDB, um é neoliberal e o outro gosta mais, trabalha mais na linha de aplicar políticas de Estado. E é nesse que eu vou. Eu não preciso de Bolsa Família, não preciso de mais médico, a minha filha estuda em escola particular, mas eu sei que tem um monte de gente que precisa. E é para esse povo que eu quero um governante. Eu não preciso para mim. Eu não estou querendo um governante que me ajude, ele não precisa me ajudar. Eu já consegui chegar num status bem razoável da minha vida. Dilma, ajude o povo, que para mim tá bom demais.